Olá, hoje eu vou trazer para vocês informações a respeito do pulverizador que eu tenho utilizado na área rural. Ele tem dado conta do uso severo ao qual ele está sendo submetido. Então vou trazer algumas informações referentes à manutenção, à lubrificação dos O-rings e também algumas falhas que ocorreram com este pulverizador. Eu vou apresentar aqui para vocês o pulverizador como se fosse uma vista explodida. Então eu vou pegar o passo a passo conforme está disponível no manual do fabricante do pulverizador. Vou pegar as peças conforme elas estão enumeradas. Então a primeira peça que consta lá é o reservatório. O reservatório pode-se observar em toda a parte construtiva dele uma robustez muito grande, muito bem feito, quase nenhuma rebarba na parte onde estão dispostas as roscas e também onde vai a alça, bem acabado. A única rebarba que tem é na parte inferior, mas é algo que não interfere em nada. Muito bem, vamos para a segunda parte, que trata-se aqui da válvula de admissão. A válvula de admissão é esta membrana, esta borracha. E qual a finalidade dela? Essa câmara, na hora que a pessoa vem aqui com o êmbolo para poder pressionar e inserir o ar sob pressão para dentro do reservatório, essa válvula ela impede o retorno do líquido que está no reservatório. Ela fica aqui nessa parte inferior aqui, fixada. Aqui assim, ela fica encaixada. Só que essa válvula de admissão, eu tive um problema com ela, que ela simplesmente se soltou dentro do reservatório, do nada. E o líquido ele estava retornando à medida que eu bombeava o ar para dentro do reservatório, o líquido voltava. E o que acontece? Por que ele voltava? Porque simplesmente essa válvula de admissão ela se soltou, ela se desprendeu. Eu peguei a câmera para averiguar o motivo da válvula de admissão ter soltado e eu pude averiguar que havia uma rebarba muito grande aqui na câmara. E essa rebarba impedia o encaixe perfeito da válvula de admissão. Logo, a válvula de admissão não fixava corretamente no local e acabava se desprendendo. Então isso aí foi um problema que eu pude constatar. Então se você tiver aí com seu pulverizador e ele soltar essa válvula de admissão, então a primeira coisa que você deve averiguar se tem alguma rebarba na câmara. Se tiver rebarba aqui, pode ter certeza, esse foi o motivo pelo qual ela se desprendeu. O item 4 trata-se da vedação do reservatório. A válvula de vedação basicamente é essa peça que vem aqui na ponta da haste da bomba. Então, ela solta aqui, mas basicamente ela não apresenta nenhum tipo de problema. O que pode ocorrer é o desgaste aqui do anel O-ring, só que esse desgaste ele se deve ali ao uso, né, do equipamento ao longo do tempo. Ele vai desgastar, vai ser necessário fazer a troca, a substituição, mas se a pessoa mantiver ali uma manutenção preventiva, ela vai conseguir postergar aí essa troca
do anel O-ring. O número 7, basicamente, é a tampa do reservatório, que é essa peça verde. É uma peça bem robusta. Ela tem o anel O-ring dela também, que vai lá, interno. Isso aqui é uma peça também que não apresenta nenhum tipo de problema. É muito robusto. O número 8 em si é essa haste. É a haste da bomba. Então essa peça toda aqui, a haste, é outra peça também muito robusta. Suporta bastante força, ela não quebra, é um plástico bem robusto, resistente. O número 9, basicamente, ele é a lança completa, só que essa lança, na verdade, ela, a parte plástica, ótimo, bem robusta, e por incrível que pareça, a parte metálica, que deveria ser mais robusta, apresentar mais robustez, né? Quando se trata de um material metálico, de aço, na verdade, ela não é tão robusta quanto se parece. A priori, eu pensava que tratava-se aqui de aço inoxidável. Não é aço inoxidável, é algum aço carbono, um aço composto aqui de material ferroso, né? E de tal forma que eu fiz o uso de um herbicida natural que continha ali sal, e essa haste eu deixei de um dia para o outro com o líquido, né, nela. Ela enferrujou completamente. Eu lavei ela todinha, mas ela estava toda enferrujada, tem vários pontos de corrosão nela. Inclusive ela apresentou alguns furos, algum microfuro nela aqui, que estava vazando aqui conteúdo do reservatório. Portanto, essa haste, ela é pequena também. Eu compreendo que ela é pequena até por causa do pulverizador vir a ser só de 5 litros. Se colocar uma haste maior, isso acaba incidindo na questão do frete, pois a embalagem teria que ser um pouco maior também. Então eles fizeram algo proporcional ao tamanho do reservatório. Então pode-se observar, né, o tamanho proporcional. Essa haste, por ser pequena, acaba que no momento da aplicação a pessoa tem que ficar curvada se ela for fazer alguma aplicação no solo. Então a pessoa tem que ficar um pouco curvada. Ela deveria ser um pouco mais comprida. Mas eu compreendo isso por causa de questões que impactam muito no produto, que é o frete. Portanto, o tamanho dela é proporcional aqui ao reservatório. Algo que não ocorre no pulverizador costal. O pulverizador costal ele tem uma litragem muito superior e logo a haste dele também é bem maior, o que facilita aí a aplicação. O gatilho ele apresentou para mim um único problema. O gatilho, houve um determinado momento em que o O-ring aqui ele acabou se desprendendo, não sei por qual motivo. O O-ring se desprendeu e logo o gatilho ele perdeu a funcionalidade dele para estancar ali a passagem do líquido. Então eu soltava o gatilho, o líquido continuava saindo pela lança, passando pelo gatilho. Mas bastou uma lubrificação e voltou a funcionar perfeitamente. Eu reposicionei o O-ring sem problema algum. Quanto à mangueira, a mangueira externa, mangueira boa, a mangueira interna também muito boa. Ela vem com filtro que ajuda bastante para que não entre nenhum tipo de sujeira, causando entupimento do sistema. Então, ela é uma mangueira que nunca deu problema.
ela não é aquelas mangueiras ressecadas, é uma mangueira de qualidade, muito boa. A tampa da válvula de segurança é o item 13. A tampa da válvula também é um item que não apresentou nenhum problema, muito robusta, simples, ou seja, houve uma sobrepressão dentro do reservatório, ela vai liberar pressão em excesso, vai ser liberada, como se fosse numa panela de pressão. Cinto de sustentação é o item 14. O cinto de sustentação, o que sobrou dele foi só isso. O cinto de sustentação ele é fraco, ele acabou rompendo um lado, ele rompeu de um lado, eu acabei tirando ele fora e ficaram somente essas duas argolas que ficam justamente fixadas aqui nestas duas ranhuras, só que elas também são feitas aqui de um material que ele enferruja. Então eu acabei tirando ele fora, já que ele vai ficar enferrujando e marcando aqui o material plástico. Está até marcado aqui com ferrugem. Então eu acabei tirando. Basicamente esta é uma vista explodida do pulverizador Bruden Practical 5 litros. Reservatório, as demais peças. É um produto robusto, basta para preservá-lo, mantê-lo em condições de trabalho, basta que ele seja lubrificado, após o uso ele seja lavado, lubrificado, e não guarde ele com nenhum produto químico interno para evitar ressecamento dos anéis O-rings.